Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos ao Evangelho da Noite, mensagem rediviva do Mestre Jesus sob a luz da doutrina espírita. Capítulo de hoje: Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos fazer uma rogativa aos espíritos mensageiros de luz para que possa nos envolver nesta noite, que possam estar conosco nesses breves momentos do Evangelho de Jesus e permanecer conosco, nos orientando, nos dando boas intuições. Queridos amigos espirituais, atende a necessidade e os pedidos das pessoas a quem estão recorrendo nesses momentos sublimes de oração. Ampara-nos, dá-nos a força de resistir às tentações do mal. Ajuda-nos a aliviar nossos sentimentos de indignação. Ajuda-nos a aliviar sentimento de tristeza. Orienta-nos em busca da felicidade. Orienta-nos também a entender o seu Evangelho de libertação, o Evangelho redivivo, o Evangelho de amor. Assim seja. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mateus capítulo 7, versículo 5 ao 7. E São Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 18, e vamos falar também Mateus 6, 9, 13 e Lucas capítulo 11, versículo 2, 24. Nessa passagem de Mateus: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele vos escuta, e tereis ganhado o vosso irmão. Então Pedro se aproximou, aproximando-lhe, disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Então eu vos digo, até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Eu não vos digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus traz para nós o capítulo 6, quando os apóstolos recorrem ao Mestre: Mestre, ensina-nos a orar. E Lucas também traz para nós o capítulo 11, a oração que se tornou universal de todas as religiões. A oração que traz para nós a mais completa enunciado do Mestre de reconhecimento de paz e de amor. A oração do Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa as nossas faltas. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos a quem nos deve. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Quantas vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso por dia? Às vezes o Pai Nosso como é repetitivo, às vezes mesmo saindo da boca, balbuciando palavras, a oração do Pai Nosso é como um introdutório para nós, para prosseguirmos nossa rogativa, nossas prédicas ao Pai.
mas bem pensada, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec traz para nós essa oração, uma das mais importantes. Se nós analisarmos bem, nós estamos conversando com o Senhor do Universo, com Deus, e fazemos nossos pedidos a Ele, para que Ele nos perdoe, para que nos proteja, e que um reconhecimento da grandeza do Pai, e que somos submissos à sua vontade. E qual é a vontade de Deus nas nossas vidas? Qual é a proteção que nós recebemos de Deus? Tudo o que nós possamos imaginar. Deus está no ar que respiramos, Deus está no alimento que nos sacia, na água, Deus está circulando nas nossas veias, Deus está no universo, na água, está nos vulcões, no mar, está nas nuvens, está nas galáxias, está nesse universo, no multiverso. Deus é tudo. E se Deus é tudo, é perfeição absoluta, nós somos parte integrante dessa perfeição, dessa grandeza maravilhosa. Então a sua vontade é para que nós possamos promover em nós a busca da felicidade relativa, a busca da perfeição relativa, a busca do equilíbrio, para conquistar tudo isso que nós possamos, todo esse universo, para conquistarmos a unificação da paz, do amor em nossos corações, para buscarmos o equilíbrio entre nós e os nossos entes queridos, para buscar a tranquilidade. Essa é a vontade do Pai para conosco. E às vezes nós não fazemos a vontade do Pai, nós fazemos a nossa própria vontade, ainda fazemos. Por causa das nossas mazelas, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ambição desenfreada, e dependemos muito ainda das sensações materialistas, do ter, do poder temporal, e não do ser. E quando a vontade do Pai, nesse capítulo que nos diz, inclusive quando Jesus, nessa grande mensagem que ele traz para nós do sermão das bem-aventuranças, e que Kardec separa para nós em partes os sermões para nós entendermos, e através das mensagens dos evangelistas, e nessa parte que é os bem-aventurados que são misericordiosos, vem falar da misericórdia que nós temos que ter para com as faltas alheias, sermos indulgentes, darmos o indulto, o perdão, com esquecimento de todo mal. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não sabe ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A alma elevada, a outra, é calma, cheia de mansuetude e caridade. E como está nosso comprometimento? Estamos cheios de mansuetude e caridade, ou ainda estamos suscetíveis ao ódio e ao rancor? Ressentimento. Ressentimento é uma palavra pesada. Ressentimento resseca. Ingratidão. E às vezes nós estamos carregando esse ressentimento em nossos corações por questões mal resolvidas. Por uma discussão banal, uma discussão temporária com um parente querido, por uma discussão familiar. Deixamos de conversar com aquela pessoa. Não temos a capacidade ainda de esquecer. E esse ressentimento denota em nós um orgulho exacerbado. Como que essa pessoa pode fazer isso comigo? Porque ela não tem o direito.
As pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem. E nós temos o direito de aceitar ou não. Como do mestre que foi desafiado por um jovem rebelde no seu pequeno vilarejo. E esse mestre chamou, esse jovem chamou, o jovem rebelde chamou o mestre em plena praça pública, no meio do povo, e o desafiou. Esse jovem, cheio de energia, força e voraz, quis atacar o mestre de todo quanto é jeito. O mestre permaneceu intacto e ele tentou agredi-lo e o médico não respondia. E o mestre, melhor dizendo, ficava intacto. De tanto ele provocar e o mestre não reagia nem às suas palavras e nem aos seus gestos. Logicamente, como ele não reagia, o jovem também não o atacou fisicamente, mas com palavras, com provocações, com gusparadas, com insultos. E o mestre permanecendo ali em silêncio. Cansado de tanta provocação, o jovem saiu bravo, vociferando, e foi embora. E as pessoas que estavam, mestre, como que o senhor aguentou tanto desaforo daquele rapaz, daquela pessoa desequilibrada? Eu falei, olha, todos nos oferecem, durante todos os momentos da vida, presentes. Ele estava me oferecendo o presente, era o que ele tinha para me dar. Ele estava me dando a insensatez, estava me dando a maledicência, estava me dando a revolta, a ira, estava me dando tudo isso. E esses presentes, cabe a mim aceitar ou não. A partir do momento que eu não aceitei esses presentes, ele continua sendo da pessoa que vai ofertar. Então ficou tudo com ele, não me atingiu em nada. Então é o comportamento que nós temos que tentar exercitar, além do perdão incondicional, não aceitar esses presentes de provocações. E não podemos esquecer também que nós somos guiados por espíritos, nossos bons espíritos protetores, e bem como também, conforme o nosso estágio de evolução, os espíritos que tentam nos controlar. E tentam nos controlar e controlam os outros, as pessoas que estão no estágio muitas vezes de obsessão. Esses espíritos se aproximam delas, utilizam-as para nos provocar. E as pessoas às vezes falam coisas que nem elas se lembram às vezes, porque foi soprado, vamos dizer assim, por espíritos maledicentes que querem nos atacar e não conseguem. Cabe a nós então não aceitar nem receber esses presentes. E o exercício do evangelho, do nosso evangelho no lar, o exercício de reconhecimento do mestre, o exercício de conhecer essa doutrina da libertação, a doutrina espírita em nossas vidas, que a base da doutrina espírita é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a existência e preexistência da alma, a evolução espiritual. Isso nos dá base, e mais o conhecimento da vida de Jesus, dos exemplos de Jesus através do seu evangelho, nos dá outra base, de nós entendermos a prática da caridade, a prática do perdão. E esse capítulo Kardec coloca especialmente para nós entendermos a necessidade. O perdão tem que fazer parte do nosso cotidiano, sempre. Quem não perdoa carrega consigo energias pesadíssimas. Quem não perdoa começa a acumular em você energias pesadas, atingindo nosso metabolismo, provocando doenças, desequilíbrios psicossomáticos, nos causando ansiedade e depressão. Como nós vamos fazer a oferta ao Senhor, Ele nos diz, a recomendação é a seguinte: se alguém tiver alguma coisa contra você, vai lá primeiro, reconcilie-te com o teu adversário e depois volta a trazer as suas ofertas. O que é essa reconciliação? Olha a importância do perdão em nossas vidas.
Quando alguém comete uma falta conosco, muitas vezes nós nos colocamos na condição de vítimas. Às vezes não. Às vezes nós estamos merecendo certas situações. Nós temos que entender a situação sobre a ótica do Mestre Jesus, perdoar sempre. Então, quando nós não perdoamos e fomentamos a discussão, a maledicência, nós estamos alimentando um ciclo pernicioso de energias deletérias que vai contaminando pessoas. Se acontece algo muito que alguém me prejudicou, eu não perdoo. Se eu não perdoo, eu mudo a minha condição também. Eu vou ficar ressentido, com o coração pesado. E a minha condição de evolução também se compromete. E se eu comprometo a minha condição de evolução espiritual de desequilibrado, de nervoso, de deprimido, porque eu carrego comigo as algemas pesadas do rancor, do ressentimento, eu comprometo as pessoas que convivem comigo, com meus entes queridos. E sou muito mais suscetível ao erro. E se eu não convivo bem com meus entes queridos, também posso contaminá-los. E eles contaminam outro, contaminam outro, contaminam outro. Quando eu quebro esse elo, eu perdoo do fundo do coração. E o esquecimento é do cérebro, e o fundo perdoo do coração. Vamos esquecer. Quando eu perdoo, posso lembrar e não me causa nada, não me causa calafrios. Esse é o perdão. Quando eu perdoo, a quebra para, naquele momento, esse ciclo de insensatez, o ciclo pernicioso que pode comprometer. Então, quem perdoa, sorri, quem perdoa, anda mais tranquilo, toma as melhores decisões. Na mensagem dos Espíritos, a carta de Paulo, desse Evangelho segundo o Espiritismo, perdoai, pois, meus amigos, infeliz de quem diz, eu jamais vou perdoar. Se nós não perdoarmos, nós carregamos conosco algemas pesadíssimas. E nos esqueçamos, porque o elo do amor é leve, que nos abraça e nos acalenta, como o amor de Deus. E o elo do ódio nos amarra e é pesado e nos arrasta para os umbrais da insensatez, da tristeza. Todo cristão e todo espírita, a mensagem que nos é proposta é fazermos esse exercício. Então, a nossa qualidade de vida está diretamente ligada com o nosso equilíbrio espiritual. E nosso equilíbrio espiritual nós encontramos onde? Então, nós temos um manual a ser seguido. E que foi deixado por Jesus. E que foi resumido e foi compilado pelos Espíritos, trazendo a lume para nós a doutrina espírita. Que a doutrina espírita nos dá essa segurança, essa firmeza. Ah, mas é muito difícil. É um exercício. Nós demoramos séculos de mazelas, de dissensões, para chegarmos até aqui. E agora nós começamos nossos exercícios de libertação. Quantas e quantas almas vêm atreladas através do ódio, séculos e séculos, vidas e vidas, e não se acertam. Às vezes é chegado o momento daquela pessoa difícil que está ao seu lado, convivendo com você, daquela pessoa que chegou até nós, e nós queremos nos livrar a todo custo dela. Não adianta, às vezes pode ser questões do passado que foram mal resolvidas e que está tendo oportunidade de ser resolvida agora. E a doutrina espírita, com a mensagem rediviva de Jesus, e com esse esclarecimento, vai nos dar forças para quebrar essas algemas que nos prendem a essas intrigas e dissensões, nos tornando mais leves em busca do progresso. Para finalizar, o Espírito José, na mensagem que traz para nós esse capítulo 10, vem falar das indulgências.
espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, eles o oculta, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, fazem ressaltar com um jeito pérfido. Ou seja, a indulgência faz com que nós evitemos falar mal, evitemos divulgá-la e evitemos a maledicência. Está em voga agora esses grupos sociais de internet, WhatsApp, Instagram e tudo mais, Telegram. E a gente vê grupos aí formados onde as pessoas se alimentam com fofocas. Tomemos cuidado, porque isso nos arrasta também para esse atraso moral. Vamos cultuar em nós mensagens redivivas, vamos nos apegar cada vez mais aos nossos familiares, vamos perdoar sempre, que o perdão é uma necessidade nossa. Então, nós que temos alguma coisa que está nos incomodando, façamos um propósito. Eu preciso perdoar, eu preciso me libertar. Aquela pessoa que me prejudicou tanto, aquela pessoa que atrasou a minha vida, aquela pessoa que fez isso comigo. Eu preciso seguir em frente. E para seguir em frente, eu preciso de Jesus. Eu preciso dos seus mensageiros espirituais. Façamos um propósito em nós. Eu vou me esforçar, eu vou perdoar, eu vou arrancar do fundo do meu peito essa coisa que me faz tanto mal. Essa é a proposta. Que os espíritos superiores nos amparem, nos abençoem, nos protejam e nos dê forças. Agradeço a todos, o Centro Espírita Caminho da Verdade, Evangelho todas as segundas-feiras, 20 horas. Logo, logo estaremos juntos. Muita saudade de todos.